Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar por estarem aqui buscando o desenvolvimento. Também eu amo estudar. É algo que realmente eu não paro muito e a gente precisa estar sempre buscando movimento e se desenvolvendo. Bom, eu quero começar a minha fala contando um pouco da minha história, essa história que se confunde muito com a história da empresa. Trouxe aqui a foto do meu avô, Billy Fleck. Até eu estava conversando com algumas pessoas e foi muito emocionante também saber histórias do meu avô. Eu conheci com muita intimidade ele, porque ele infelizmente faleceu muito cedo. Então a empresa começou em 1939 na região aqui, no Noroeste, uma empresa pequena. Nós começamos no Rio Grande do Sul e fomos expandindo. Na Idorfrato a gente tem outras empresas, e estamos em diversos estados, e esse é um dos desafios que nós administradores temos, de fazer a gestão da empresa à distância. Agora falando um pouco também de empresa familiar, o setor ele tem praticamente só empresas familiares com mais de 60 anos, então é um desafio muito grande, 12 meus desafios, em que eu todos os dias busco estar trazendo uma cabeça de startup para uma empresa de 85 anos, porque as pessoas e as empresas são parecidas. Se a gente para, a gente começa a se desatualizar, não está indo para frente. As empresas a mesma coisa, a gente precisa sempre estar em movimento. E como trazer essa cabeça jovem para dentro da empresa é um dos desafios que a gente tem. E tem bastante gente aqui de empresa familiar. É outro assunto que eu trago muito em rede social e eu vou muito em famílias também conversar sobre isso, mostrar como a gente organizou a família e o negócio. 90%, gente, isso é dado, são empresas familiares, e 75% das pessoas trabalham sim em empresas familiares. Então a importância que existe é trabalhar as questões da empresa familiar. Se a gente for pensar, se a gente deixa a empresa fluir e não trabalhar as futuras gerações, ela não vai para frente. Na primeira geração, o dono está lá, ele que manda, os outros executam e ele que decide tudo. Nascem os filhos, a decisão já não é do dono, já são dos irmãos. Aí passa para a terceira geração, aí já começam os primos, que já não tem também, às vezes, uma relação tão próxima. E aí começam os conflitos. E por isso que apenas, mais ou menos, 30% das empresas familiares chegam à terceira geração. Então, se a gente não correr e não se desenvolver e não olhar para isso, a gente vai morrer. E a gente tem que sair correndo dessa estatística que a tendência é desaparecer. E um dos motivos é a sucessão. Uma sucessão que não é trabalhada. A maioria das empresas, elas começam a falar em sucessão quando tem briga, E aí brigam, aí o outro assume, ou então o fundador morre. E aí tem que assumir alguém que não está preparado ou que não tem vontade. E mesmo que tu não esteja dentro de uma empresa, tu tem empresa na família, mesmo que tu não trabalhe, tu precisa entender daquela empresa, porque tu é herdeiro, tu vai herdar e tu vai precisar entender como é o funcionamento, até para colocar um gestor lá e tu saber mandar e saber ver o que está acontecendo, e saber cuidar. E se tu não fizer a empresa, tu vai vender, só que para não vender, tu também tem que conhecer, senão tu vai vender mal. E outra questão das empresas familiares é o que eu trago bastante aqui, que é a tecnologia. Eu sempre fiz desse jeito, por que eu vou mudar? Sempre deu certo, 50 anos, agora vai entrar alguém aqui e vai dizer que tem que colocar chat GPT, que tem que mudar a forma de gestão, que tem que fazer tudo de outro jeito. Então,
A administração, gente, é uma arte. É uma arte, a gente precisa estar olhando em diversos âmbitos, né? Não é só não é só o emocional, a gente precisa estar olhando a tecnologia, precisa estar sempre em movimento, trazendo, né, conhecimento. Então, o melhor momento para a sucessão é quando a empresa está saudável, quando tudo está bem, quando não tem conflito, né? Quando tem os sucessores motivados, trazer o sucessor para dentro da empresa desde pequeno, porque a gente só ama o que a gente conhece. Se a gente não envolve as pessoas para dentro da empresa, não vão querer saber da empresa. Tá? Então, a empresa familiar precisa trabalhar isso, porque a empresa familiar ela precisa passar de geração para geração. Né? E aí, como é que a gente enfrenta, né? E como é que a gente acompanha todas essas mudanças? Como é que é essa tecnologia, a digitalização de processos, a automação, como é que a gente acompanha todas essas mudanças agora com a rede social, que mudou muita coisa. Como é que a gente se conheceu, né? Até no sindicato, na rede social, às vezes a gente fica ali no nosso mundo, né? Eu tenho vergonha, eu não vou falar, eu não vou mostrar o meu serviço, não vou mostrar o que eu faço, e fica ali na bolha. Então, tá acompanhando a tecnologia, furar essa bolha, se mostrar, né, se emocionar, ir para o mundo, gera oportunidades, só que a gente tem que ter coragem de fazer isso, porque é muito mais confortável ficar sentado em casa, olhando Netflix, né, sem ser julgado, sem ser olhado, do que tá movimentando. Mas para a gente crescer, a gente precisa disso. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter coragem. O ChatGPT, né, eu uso diariamente a gente precisa estar usando. Semana passada até aí eu tenho uma live com o pessoal da empresa para apresentar o Notebook LM, que é outra tecnologia que eu fiquei muito encantada. Tu baixa o arquivo ali, ele gera podcast, com interação, ele gera para estudo, gente. Isso aqui, eu nem mostrei ainda para meus filhos, mas isso aqui é fantástico. Ele gera as perguntas frequentes, ele, enfim, faz um monte de coisa das referências, Notebook LM, ele é da Google mesmo. Então, são coisas que a gente precisa estar sempre fazendo, né, para conhecimento e para facilitar a nossa vida. E junto com isso vem a questão do ESG, né, que é uma sigla que hoje todo mundo fala, responsabilidade social, ambiental, governança, que dentro de empresa familiar se fala muito, que é um fórum para uma outra palestra inteira. E eu achei interessante algumas coisas que eu tenho estudado, né, sobre profissões, sobre a mudança do mundo, né, até o Bill Gates aí fala que o IA, né, que vai substituir algumas profissões, mas outras não. E a gente precisa ter atenção com a tecnologia, mas também a gente precisa estar olhando as relações interpessoais, que isso aí vai ser um diferencial para nós, tá? E nós, administradores, a gente não pode só olhar para a parte técnica. Eu trouxe aqui um exemplo, né, do que vai substituir, por exemplo, a operação com robôs. Né, os médicos, muitos sim, vão ter as atividades, né, de fazer uma operação com robôs. Mas e como é que fica a questão humana, né, o toque, né, o ensino, né, como é que essa conexão, né, interpessoal, isso aí vai fazer muita diferença, e não adianta que a tecnologia, tá, não vai substituir, né, a emoção, o estar junto, né, um bebezinho que nasce, vamos botar um robô para pegar o bebê para fazer carinho, ou as crianças, né, o professor também vai botar um robô ali para ensinar. Então a gente mudou, né, muito com a tecnologia, mas a gente precisa ver como ser humano frente a tudo isso que está vindo. E aí eu falo em liderança humanizada, que é algo que eu pessoalmente acredito muito e levo muito para a empresa. As pessoas lá na pandemia, né, mudaram, eu pessoalmente mudei muito, sempre fui racional, prática, né, 1 mais 1 é 2 e é assim, e depois eu comecei a ver o outro lado.
né, das pessoas, de como envolver as pessoas, que não é só tu pagar um salário bom, que isso não vai comprometer. E as empresas começaram a mudar também. A gente tem que se adaptar, nós como administradores, e adaptar as nossas empresas também. E aí, como é que a gente pode continuar crescendo, porque a gente está dentro das empresas para dar resultado, né? E aí a gente traz as empresas humanizadas. E sim, a empresa humanizada, ela dá resultado, dá 3 vezes mais de resultado do que outras empresas que estão apenas fazendo a sua gestão, a sua administração, né, a sua liderança, apenas pelo lucro. Então, a gente trabalhar um propósito dentro da empresa e ir além do lucro para o acionista, olhar muito além. E quando eu falo de liderança, nós todos aqui somos líderes, né? Eu estou talvez aqui num papel de líder, alguém saindo daqui, depois vai ter um papel de liderança também dentro da sua casa, né? Dentro da sua família, porque todos nós, em algum momento, somos líderes. E como é que a gente pode desenvolver essa liderança dentro de nós, né? A gente quer ser bom líder, mas até que ponto nós somos líderes de nós mesmos? A gente tem que buscar aí o autoconhecimento. A gente fala, não, eu quero ser um bom líder. E aí, né? E tu é um bom líder de ti mesmo? Tu te conhece primeiro para depois saber liderar outras pessoas? Aí a gente fala muito que as pessoas, elas podem sim, né, crescer, podem ter um cargo, pode ter um cargo de liderança, mas elas precisam ter essa relação com as pessoas. A gente não compra liderança, a gente não compra as pessoas, a gente conquista, né, esse espaço. E aqui fala muito, né, que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Né? O chefe não me inspira, o meu chefe não está me olhando, o meu chefe não é meu mentor, né? Não me trata bem, e as pessoas vão embora. Hoje eu estava na rádio conversando um pouco sobre isso, né? E o quanto os jovens de hoje precisam dessa inspiração, desse líder mentor para se desenvolver e para se motivar. Mas na prática, o que a gente realmente precisa para ser um bom líder, né? É bem fácil, tá? A gente só precisa saber escutar, a gente precisa ser transparente com a equipe, a gente precisa ter empatia, uma comunicação assertiva, utilizar ferramentas de liderança. Fácil, né? Bem fácil. E a gente precisa fazer tudo isso, né? E ainda motivar as pessoas. Mas como que a gente faz tudo isso daqui? Porque a gente não fala isso só para ser um líder bonzinho, né, bom coração. Não, a gente quer resultado dentro da empresa. A gente quer ser um líder humano, a gente quer inspirar e a gente quer sim dar resultado financeiro para a empresa. Como é que a gente faz isso? Através também da inteligência emocional. Eu não sei se todos têm familiaridade com esse termo, mas é a capacidade de gerenciar os seus sentimentos, né, de modo que a gente consiga expressar de maneira apropriada e eficaz. Será que a gente conhece as próprias emoções? Quem aqui parou hoje 5 minutos para pensar um pouco? Puxa, eu tive uma conversa com aquela pessoa, eu não saí bem. Por que será? Não, a gente passa batido. Nem nota que aconteceu alguma coisa que te limpou, alguma reação, e que se tu não começa a te observar, isso começa a repetir, né, e tu nem te dá conta. O controle das emoções também, alguém que te gerou algum tipo de sentimento ruim, como é que tu reagiu? Reagiu na hora? Tu parou um pouquinho para pensar? Alguém que te chamou para contar um problema e tu correndo tem que ir, tem horário, não tem tempo para escutar. E te resolve, depois volta aqui e não deu atenção. A gente acha, não tem empatia. Mas se for parar para pensar, a gente não faz isso no nosso dia a dia. E isso eu trago muito, parece uma coisa fácil, mas para mim isso é a chave, sim, para que a gente consiga ser um bom líder. O autocuidado, nós mulheres aqui. Quem parou hoje para ter
10 minutos de autocuidado, ou para fazer algo que gosta, para si mesmo e não para os outros. Quantas coisas a gente fez hoje? Hoje foi corrido. Mas amanhã eu vou parar um pouquinho e vou pensar em mim. E se a gente não para pensar, passa latindo, quando vê a gente se sente mal e a gente desconta nos outros. Então isso é uma coisa muito simples, mas é a base da inteligência emocional. Tá? E quando eu falo isso, é para vocês saberem que isso dá dinheiro para a empresa de vocês. Isso dá dinheiro para que vocês também consigam, né, crescer na empresa de vocês. Isso dá resultado. Muitas pesquisas mostram que os profissionais que têm uma melhor performance têm essa inteligência emocional. Né? As pessoas que têm um melhor desempenho conseguem lidar consigo mesmo. Então, pesquisas falam isso, tá? Nem sou só eu trago esse ponto de atenção e repito, porque é algo óbvio, mas a gente não faz. E eu vejo todo dia que isso aí é sim um diferencial. Tá? E quando a gente fala em sucesso profissional, networking, a gente tem dificuldade muitas vezes, né, de estar interagindo, fica na zona de conforto, mas a gente precisa fortalecer relações com colegas, com professores, a gente precisa criar alianças, a gente não cresce sozinho. Quando alguém aqui, um chefe, vai dar uma promoção para alguém, o que ele fala? Né? Ele vai dar a promoção, vai perguntar direto para a pessoa? Não. Ele vai perguntar para um, vai perguntar para o colega, vai perguntar para um amigo, vai perguntar lá para outra pessoa no outro setor. E muitas vezes o nosso crescimento, ele sim depende do networking, porque as pessoas que estão em volta da gente influenciam direto no nosso crescimento. E na tomada de decisão que outras pessoas vão ter em relação à nossa vida. Então, olhar para o networking é muito importante. E falando com as mulheres, e eu trabalho com vários grupos de mulheres também, vezes a gente não quer pedir ajuda, né? A gente quer ser lá a Mulher Maravilha, que consegue fazer tudo, não deixe que eu faça tudo. E, gente, a gente não consegue, tá? Dar conta de tudo, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente consegue, sim, fazer bem uma coisa depois da outra. Quando os meus filhos eram pequenininhos, tinham 1 ano, sim, eu, por um tempo, me dediquei mais a eles. Né? Tem toda a questão fisiológica da criança. Agora eles já estão adolescentes, eu já estou aqui na Unijuí de noite, aqui no meu tempo, que hoje é a coisa mais importante agora, neste momento, é estar aqui, trocando energia, conversando, trocando conhecimento com vocês. Amanhã, quando eu for para minha casa, vou ficar de noite com eles, vou estar lá com eles. Então, a gente precisa também de uma rede de apoio, nós mulheres, para que a gente consiga fazer tudo. É pedir ajuda, né? Pedir ajuda para familiar, pedir ajuda para o amigo, e às vezes a gente não consegue. Se a gente quer crescer na profissão, a gente precisa dessa rede. Sozinho a gente não consegue. A questão do conhecimento, né? Eu faço questão de enfatizar que o conhecimento é algo que ninguém nos tira. A gente está aqui, né, dedicando um tempo precioso, nosso bem maior que é o tempo, para adquirir conhecimento. Às vezes a gente está aqui, não é agora que vai cair a ficha. Às vezes uma palavra, né, uma mensagem, um conteúdo que a gente vê vai fazer sentido lá quando a gente tiver alguma experiência. Então, abrace, gente, o conhecimento. Essa é a diferença. Não espera o momento certo, né, para se preparar. Se prepara que a oportunidade sim vai aparecer. Porque o sucesso profissional, ele exige muita dedicação, disciplina, foco e acreditar também no potencial. Então, estejam com pessoas que fortaleçam vocês, pessoas que, né, tragam e despertem o melhor de vocês. Às vezes não é em casa, às vezes não é no amigo. Procure mentores, professores que tragam isso, que despertem o lado bom de vocês. E por fim, né, o que eu quero deixar de mensagem é para que vocês se desenvolvam sempre.
né, que esteja preparado, que as oportunidades sempre vão aparecer, que é o que vocês estão fazendo, né, na faculdade, buscando esse conhecimento, porque sim, essa oportunidade vai aparecer, tenho certeza. E a gente precisa estar sempre buscando melhorar. Eu vou deixar aqui a minha rede social, onde eu falo bastante, né? Procuro compartilhar e contribuir com outras pessoas e trazer bastante sobre liderança, né? Os meus desafios dentro de empresa familiar e dentro da gestão. Então, gente, tentei resumir bastante, né, esse assunto que eu amo muito, que é gestão, liderança, empresa familiar, e estou à disposição para trocar uma ideia com você.